inteligência, tem emoções e tem livre-arbítrio, que significa capacidade de escolher. Nós temos a capacidade de escolher. Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou com a capacidade de poder escolher, ter livre-arbítrio, e Deus nos criou com a capacidade de termos inteligência, ou seja, de pensar em fazer algo, em estudar possibilidades, o esforço, né? E também as emoções, que a gente entende emoções em diversos sentidos. São sentimentos emocionais, né? Emoção são sentimentos. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 19, 20. Vou ler. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Capítulo 3, versículos 6 ao 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aqui eu vou contar rapidinho para vocês, que pulei um pouquinho, né? Nós vamos entrar agora numa passagem que eu acho que todos aqui conhecem. Porque se eu for ler todo o Gênesis com vocês, agora, isso é bom você ler. Aqui é um estudo, você vai começar a ler a Bíblia. Nós vamos estudar aqui e você começa a ler. Decorrente ao ponto que a gente vai terminando o estudo. É muito importante que você leia a palavra. Você deve ler a Bíblia, para você poder entender o estudo que nós estamos tendo aqui agora. Vamos lá. Olha o que está escrito. Nós vamos entender então que Deus criou, nós já entendemos isso, criou os animais, criou a terra, tudo que existe, tudo que há, Deus criou os céus. Se você for ler o livro de Gênesis, é muito lindo, irmão. O livro de Gênesis, você vai ler, você vai entender ali como começou tudo, o céu, as estrelas, o mar, né? E aí você vai entender que em algum momento, quando Deus cria ali Eva e Adão haviam sido advertidos por Deus que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece o dia de Gênesis sabe que é assim, né? Essa história é conhecida em diversos lugares, até fora os lugares onde há perseguição, se conhece essa passagem, né? Essa história. E Adão e Eva ali, o jardim, né? Quem não conhece o jardim, o fruto proibido, todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar de Adão e Eva. E Adão e Eva, a gente sabe muito bem que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que eles comeram do fruto proibido. E aí então, eles foram expulsos do jardim, porque Deus tinha falado para eles não comer aquele fruto, senão eles acabariam quebrando ali um mandamento de Deus, o primeiro mandamento que o Senhor entregou a eles, né? Não comeis do fruto. Todos aqui vocês podereis, mas não comeis do fruto daquela árvore, né? E eles foram comer aquele fruto em si que o Senhor disse para não comer, porque foram persuadidos pela serpente, que é o diabo. Então vamos lá. Agora nós estamos falando sobre Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao versículo 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Deus plasmou no ser humano a imagem que ele mesmo lhe apareceria visivelmente no Antigo Testamento. O livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 ao 2. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre,
estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Aí a confirmação de que o Senhor, ele se comunicava diretamente conosco. Aí aqui, ó, e na forma que seu filho um dia tomaria. Né? Aí nós vamos ver lá em Lucas, depois vocês vão estudando, tá, irmãos? Vocês vão estudando. Quando Adão e Eva pecaram, essa imagem de Deus neles foi seriamente danificada. Nós, ser humano, mas não totalmente destruída. Inevitavelmente, a semelhança moral de Deus no homem ficou arruinada quando Adão e Eva pecaram. Deixaram de ser perfeitos e santos e passaram a ser propensos ao pecado. Tendência que transmitiram aos filhos. Mas nós vamos conferir em Gênesis 4. Gênesis 4, vou abrir aqui, sobre a maldição hereditária, né? Foi uma maldição hereditária, passou para os filhos o pecado. Para um dos filhos, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito também? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus avisando Caim que por conta desse ato dele, de rebeldia, de ver que o seu irmão tinha entregue um sacrifício, ou entregue ali uma oferta, né? Melhor dizendo, oferta de manjares, uma oferta ao qual o Senhor se agradou, o sacrifício que o Senhor se agradou. Caim, vendo que o Senhor não se agradou, não olhou para a oferta de Caim, mas sim para de Abel, Caim então invejou o seu irmão. E Caim assim caiu semblante, por quê? Porque ele viu que Deus gostou do seu irmão e dele não. Então o Senhor já disse assim para ele, o Senhor falou com ele, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, olha só, mas sobre ele deves dominar. Olha Deus já nos avisando já, até hoje. Até hoje nós estamos vendo então, que a gente, se deixamos cair nosso semblante por algo que a gente gostaria de fazer e não fez, ou porque a gente viu alguém fazendo melhor que nós, ou qualquer outra situação, que traga para nós o pecado, Deus mesmo está dizendo, no versículo 7, que o pecado já está à porta, e sobre ti será o seu desejo. Ou seja, o pecado quer alimentar os desejos da carne para pecar. Aí Deus fala o seguinte para Caim, mas sobre ele deve dominar. Sobre quem? Sobre o pecado. Deve dominar o pecado. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha a rebeldia. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor,
é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ou seja, nunca mais pôde ter contato com Deus. Agora nós vamos ler Romanos, capítulo 5. Eu vou ler aqui com vocês. Tudo é Bíblia, tá, irmãos? De acordo com conforme nós estamos lendo aqui. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quem puder abrir a sua Bíblia, você que quiser acompanhar junto comigo. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entenderam por que todos morrem? Por causa do pecado. Deus criou o ser humano para viver para sempre aqui neste planeta, que é tão bonito esse céu, você olha hoje, né? Mas a gente envelhece e a gente morre. Por causa do pecado desde lá de Adão, desde Eva. Por isso que acontece isso. Então nós estamos vendo aqui em Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O salário do pecado é a morte, né? A gente sabe disso. O Novo Testamento confirma o estrago da imagem de Deus no homem, quando declara que o crente redimido deve ser renovado segundo a semelhança moral de Deus. Eu vou ler de novo. O Novo Testamento confirma o estrago da imagem de Deus no homem, quando declara que o crente redimido deve ser renovado segundo a semelhança moral de Deus. Espera aí, o crente deve ser redimido. O que é crente? Quem crê em Deus, né? A gente fala assim, crente é aquele que está crendo no que está lendo agora. Crente aqui é o leitor, sou eu, é você. Quando Deus declara que o crente redimido, o que é redimido? Aquele que se redime com Deus, ou seja, volta para Deus. Porque a gente vê aqui que Caim saiu diante da presença de Deus. Assim estávamos nós, antes de conhecer mais sobre Jesus. Antes de querer estar aqui agora participando desse ensino. Assim éramos nós. Então vamos lá. O Novo Testamento confirma o estrago da imagem de Deus no homem, quando declara que o crente redimido deve ser renovado, segundo a semelhança moral de Deus. O que significa que ele deve ser renovado? Renovado é porque um dia ele perdeu algo que era novo. Quando Deus criou o ser humano novinho em folha, vamos dizer assim, né? Deus criou o ser humano ali do pó, formou ele novo. Nada de errado, porque é novo. Quando houve o pecado, houve o que? A destruição. Então tem que ter um renovo. Para ser renovado, só através de Jesus. E é aí que nós vamos continuar nosso ensino até nós chegar nesse ponto. Vamos lá agora para o livro de Efésios, capítulo 4, para nós dar continuidade a esse mesmo tópico, né? Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 22 ao 24. Vamos lá. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos.
Vou ler de novo, você vai prestando atenção no que nós estamos comentando aqui, por que nós chegamos nessa palavra. Quanto à antiga maneira de viver, lá do pecado, Caim, Adão, Eva, nós, antes de conhecer Jesus, né? Entenderam, meus irmãos? Nós, antes de conhecer Jesus, né? Antes de conhecer a palavra de Deus, antes como estávamos e como estamos hoje. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Opa! Agora eu estou entendendo. Então quer dizer, irmão, que agora nós vamos lutar com Adão? É isso mesmo? Não ficar igual Adão, novinho de novo, tipo como se estivesse lá no jardim. Irmão, mas eu continuo pecando. Irmão, mas eu continuo tendo maus pensamentos. Irmão, eu continuo ainda tendo pecado. Que renovo é esse? Que renovo é esse? Que renovo é esse que nós temos que ter? Eu vou ler de novo. Renovados no modo de pensar. No modo de pensar, na mente. A revestir-se do novo homem. Que novo homem? Esse que eu estou sendo agora. Eu quero mudar de vida. Eu quero buscar agradar meu Criador. Então esse novo homem sou eu agora, sim, criado para ser semelhante a Deus. Peraí, vou ser criado de novo, vou nascer agora de novo. Como assim, criado para ser semelhante? Mas eu já não fui criado lá em Adão e Eva? Sim, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que significa isso? Agora nós conhecemos a verdade. Então nós estamos recebendo agora o quê? Um convite a nos revestirmos. O que significa isso? A nos ajudarmos a sempre ser essa pessoa que a gente está sendo agora a partir do momento que a gente aceitou agradar somente a Jesus, a Deus. Então nós entendemos então agora, lendo aqui também tudo que nós lemos em Gênesis, que nós somos criados para ser semelhante a Deus. Ah, estou entendendo. Nós somos criados para ser semelhante a Deus. Estou entendendo porque Adão e Eva foram criados em mais semelhança de Deus? Eu estou entendendo. Então nós somos criados para ser mais semelhança de Deus? Tá bom, tá, mas e agora? Agora nós somos criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Por quê? Porque agora nós somos providos da verdade. Provenientes da verdade, somos providos da verdade, ou seja, agora nós conhecemos a Bíblia. Se agora a gente conhece a Bíblia, então agora a gente é uma pessoa proveniente da verdade. Então a palavra de Deus nos chama a nos revestirmos dia a dia, a sermos quem nós estamos começando a ser agora. Nós que vamos nos batizar, nós que estamos aceitando Jesus agora, no dia de hoje, como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, sendo justos, e em santidade fazendo aquilo que a Bíblia, que é santa, porque ela é sagrada, nos ensina de como temos que nos comportar. Então nós temos que agora, a partir de agora, examinar mais a Bíblia e entender aquilo que nós precisamos ser para Jesus. É um caráter. Continuando o estudo, vamos lá. Vamos lá que tem mais. Agora também vamos abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então agora está convidando nós, Deus está convidando a gente, para nós nos vestir de novo. O que significa isso? Adão e Eva perderam as vestes da santidade. Adão e Eva perderam as vestes, que na verdade nem sabiam eles que tinham as vestes da santidade. As vestes da santidade faziam com que eles nem soubessem que estava luz. Então, e vos vestisse de novo no que sentido?
a serem santos como Adão e Eva um dia eram, sem saber que eram. Então o que significa isso? Deus está nos convidando para nos vestir de novo. Como? Ele diz assim, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos que ser conforme a imagem daquele que nos criou. E como é que é a imagem daquele que nos criou? É a Bíblia. Então, se renovar para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, segundo Deus. Segundo Deus, o que é ter um renovo no conhecimento? Segundo Deus, ter um renovo no conhecimento é nós entender o que aconteceu com Adão e Eva, o que estamos vivendo hoje, o que já aconteceu na humanidade, o que está acontecendo, ou seja, nós estamos nos renovando no conhecimento. Adão e Eva poderiam saber isso que eu e você sabemos, mas eles não sabem. Eles não sabem que até então viria um Messias, Jesus, iria morrer pelos pecados até mesmo deles, para que eles pudessem ressuscitar naquele grande dia. Eles não sabiam disso. Nós sabemos disso. Então olha que interessante. A palavra de Deus está nos dizendo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 10, nos convidando de novo, e vos vestistes do novo. O que é do novo? Agora nós temos o quê? A consciência do porquê existimos. Nós temos a consciência de que existe um Deus, um Criador, que um dia lá no Jardim do Éden nos formou. E nós somos ainda ser humano, ou seja, nós existimos nessa geração. Então agora está dizendo para nós nos vestir do novo homem, mesmo já tendo nascido um dia no ventre da minha mãe, esse novo homem que está falando aqui, é esse novo agora, que eu estou agora conhecendo a Bíblia. Então a minha vida começa agora. Sim, a sua vida começa a valer agora. Então diz assim, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então é segundo Deus. Então qual é o conhecimento de Deus? Nós estamos lendo aqui agora. Então está dizendo para nós nos renovar dia a dia nesse conhecimento que estamos tendo aqui agora. Vamos continuar? E apesar de o ser humano ser pecador, vamos lá, apesar do ser humano ser um pecador ainda retém uma porção elevada da semelhança de Deus. Ou seja, nós ainda temos uma semelhança elevada da semelhança. Olha só, nós ainda temos uma porção elevada da semelhança de Deus. Que interessante, né? Mesmo nós sendo pecador, a gente ainda tem uma porção elevada sobre a semelhança de Deus, mesmo sendo pecador. E Deus sendo santo, nós ainda temos uma semelhança, porque o pecado não destruiu nós por completo. Não é isso que nós estamos lendo? Então, se o pecado não nos destruiu por completo, ainda assim nós temos uma porção elevada da semelhança de Deus. Ainda assim nós temos uma semelhança com Deus. No quê? No que nós temos semelhança? Na sua inteligência e na sua capacidade de comunhão e comunicação com Ele. Como assim? Você pode se ajoelhar e falar com Ele. Você pode usar a sua inteligência para buscar Ele. Você pode usar a sua inteligência, que na verdade é a semelhança do próprio Deus, que Ele nos deu inteligência, para nós poder ter estratégias e meios de buscar Ele dentro da Bíblia. E nos deu capacidade também de poder ter comunhão e nos comunicarmos com Ele. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Aí nós vamos examinar agora lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao 19. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher:
Por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Olha o que Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, a questão do parto, né? E a tua conceição, teu parto, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha que coisa, irmãos, olha que causou o pecado, olha o trabalho hoje, as pessoas têm que trabalhar para poder, irmãos, ter o seu sustento. Até hoje é assim. 18, versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha aí, meus irmãos. Olha aí que coisa, olha que horrível isso. Olha o que leva ao pecado. O que leva ao pecado. Eu vou ler rapidinho aqui também. Atos, capítulo 17, versículo 27 ao 28. Lê rapidinho. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha só, para que buscasse ao Senhor, se porventura pudesse assim ao conversar diretamente com Deus, o pudesse achar, ainda que não estava longe de cada um de nós. Aqui está falando sobre Adão e Eva. Olha que interessante, eles podiam conversar tete a tete, assim que está falando, tateando, como se fosse, não nesse aspecto, mas eles podiam conversar diretamente com Deus. E pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O Senhor poderia, assim, mesmo estando perto de nós, irmãos, porque a Bíblia diz que Ele contempla a mente e o coração. Deus está bem pertinho de nós, mas era fácil você poder se comunicar com Ele. Hoje não é difícil, Ele já não estando perto de nós não é difícil. O Senhor estando perto de nós já não é tão difícil. É difícil. Naquele tempo, irmãos, era fácil. Mas eu vou dizer para você que dentro da palavra, o Senhor não está longe de nós. É nós que estamos longe dele. Então, a palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27 ao 28, que se a gente quiser buscarmos a Deus, porventura, irmãos, ainda que a gente queira conversar diretamente com Ele, nós o podemos achar, ainda que Ele não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós somos também geração do Senhor, porque Ele disse que colocaria o Espírito dele sobre o ser humano. Então, se nós estamos até hoje nascendo vidas, irmãos, vocês concordam que nós somos a geração de Deus até hoje? Nós somos a próxima geração. Nós somos essa geração de agora. Então, nós somos ainda a continuação da geração de Deus. Olha que forte. Nós ainda somos a continuação da geração de Deus. Por isso que fala que haveria uma geração, e assim nós somos a geração hoje, né, que está passando por situação aí como guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, maremotos, tsunami, furacão. E a Bíblia também fala sobre isso. Nós vamos chegar, um momento nós vamos chegar nesse ponto também. Vamos dar continuidade? Nós vamos agora entrar para os componentes da natureza humana. Vamos entrar sobre componentes da natureza humana. Irmãos, eu não vou me estender muito com vocês aqui. Vocês podem ver que é muito, né?
Estão gostando? Vocês estão aprendendo? Eu acredito que todos vocês estão aprendendo o que eu estou sentindo aqui. Eu consigo sentir que vocês estão conseguindo entender. Eu estou sentindo que vocês estão conseguindo guardar informação. Você já consegue entender a sua existência, certo? Concorda? Já entende sobre a sua existência, o ser humano, de onde surgiu, como tudo começou. E qual é a missão nossa agora, já que estamos caminhando em direção à presença de Deus. Nós queremos voltar agora, certo? Nós queremos voltar a ter um contato com Deus que Adão e Eva um dia perderam. Que nós, Adão, as irmãs, Eva, nós, irmãos, ser humano, perdemos lá no jardim. Nós estamos voltando agora, nós queremos voltar a ter essa comunhão, essa comunicação com Deus. Por isso nós estamos aqui agora nesse estudo, nesse ensino, porque nós queremos voltar a ter uma comunhão com Deus, voltar a nos comunicar novamente com Deus. Nós queremos saber como fazer isso. Os componentes da natureza humana. A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é 31, composta de 3 componentes, a saber, 3 em 1. Perdão aqui, ó. 3 em 1. 3 em 1, composta de 3 componentes, a saber, espírito, alma e corpo. Vou ler de novo. A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é 3 em 1. Mas isso, irmão, é isso que eu tenho que saber também. Além de eu saber que sou um ser humano, já entendi que Deus me criou a sua imagem e semelhança. Já entendi que eu sou semelhante a Deus, já entendi. Mas a Bíblia também está dizendo, está revelando para mim agora, que eu tenho 3 componentes. Então quer dizer que eu tenho o corpo aqui, que eu consigo perceber, sentir, corpo. Eu tenho uma alma também que está dentro de mim, concorda? Porque realmente eu consigo perceber que eu sou alguém que está dentro desse corpo. E também tem o Espírito, e o Espírito, pelo que eu li agora em Gênesis, significa que é o fôlego de Deus, né? O Espírito de Deus, né? Por isso que ele contempla a mente e coração. Ah, agora eu estou entendendo. Porque Deus está contemplando nós, que a gente pensa. Entendi que o Espírito provém dele, é um fôlego de vida que nos dá vida. Entendi. Tá, entendi. Bom, então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está voltando. Nós temos que estar desse jeito, como eu passei para vocês. Nós temos que estarmos santificados em tudo. E todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Meu Deus do céu. Até o corpo tem que estar irrepreensível. Será que lá no Jardim do Éden podia usar batom, maquiagem, piercing? Se eles eram santos, não precisava. Mas nós temos que voltar a ser como Adão e Eva. Então certamente naquele tempo nem existiam essas coisas. E eles foram vestidos ali de uma forma que não aparecesse a sua nudez. Então, com certeza, o Senhor os vestiu como grandes vestes para esconder tudo aquilo que houvesse de vergonha ou que transmitisse alguma imagem de pecado, né? Então, nós estamos entendendo aqui, meus irmãos, que nós temos que mudar a nossa maneira de viver. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Que Deus nos santifique. Que Deus nos santifique, então. Vamos pedir, Deus nos santifica, Senhor. O Senhor que é o Deus de paz. Deus de paz. Deus de Adão e Eva. Deus que criou Adão, Deus que criou Eva. Deus que criou nossa alma. Deus que criou nossa vida. Deus que nos deu a oportunidade de viver. Que colocaste em nós o teu Espírito. Deus, nos santifique, Senhor, em tudo. Pai, santifique nosso espírito, santifique nossa alma, santifique nosso corpo.
Ó Pai, que nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, Senhor, seja plenamente conservado e irrepreensível, para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos buscar e nós não ter nada no que nos envergonhar. Seja na fornicação, seja em qualquer coisa, Pai, seja pessoas que, ó Pai, Senhor Jesus, um dia se tatuaram, mas já se arrependeram. Pessoas que colocaram piercing, furaram seus orelhinhas, seu corpo ali, porque o corpo é repreensível, Pai. Pessoas que machucaram seus corpos, pessoas, ó Pai, que tatuaram, machucaram ali para botar um desenho. Pessoas, ó Pai, que fizeram, ó Pai, prática, ó Senhor Jesus, de idolatria. Pessoas que, muitas das vezes, ó Pai, até inclusive fizeram um pacto com o inimigo, mas se arrependeram e agora conhecem a Tua palavra. Ó Pai, santifica, Senhor, o Teu povo. Ó Deus, santifica cada irmão, cada irmã aqui presente, ó Pai, cada um que está ouvindo este áudio agora. Ó Pai, para que nenhum de nós, ó Senhor Jesus, venhamos ser, Pai, repreensíveis, mas irrepreensíveis, ou seja, Senhor, não temos mais errado, não estamos mais errados. Não estamos mais, ó Senhor Jesus, ó Senhor, errôneos, ó Senhor, porque irrepreensíveis, ou seja, não tem que nos repreender mais. Já não há mais nada que possa nos repreender, porque nós já estamos, ó Pai, santificados, estamos, ó Senhor Jesus, nos esforçando em ser o novo homem daqui para frente, uma nova Eva, um novo Adão. Desde quando nós lá no jardim fomos criados, agora para nós começamos a viver como se tivéssemos nascido hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Renascemos a partir de hoje, Senhor, para Ti. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, santifica a nossa mente, para a nossa forma de pensar, nós lemos isso também, Senhor. Ó Pai, santifica a nossa consciência, Pai, nossos pensamentos, nossa mente, para que nós, ó Pai, tenhamos um pensamento comparado ao Teu, porque nós somos feitos em mais semelhança do Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está assim nos santificando nesta noite. Amém. Glória a Deus. Vamos ler também Hebreus 4:12. Vou ler aqui para vocês. O que diz em Hebreus 4:12? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estamos lendo agora a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Forte. Está vendo, irmãos? A palavra de Deus. A importância de lermos a palavra de Deus. No estudo. Voltando para o estudo. Número 1 do estudo aqui, dentro de componentes da natureza humana. O que nós aprendemos então dentro dessa leitura de hoje? Nós vamos até aqui. Nós vamos finalizar. O que nós aprendemos então no estudo de hoje, terça-feira, dia 12? Primeira aulinha que nós estamos tendo aqui. O que nós aprendemos nessa primeira aulinha? Deus formou Adão do pó da terra, que é o seu corpo. Deus formou Adão do pó da terra. O corpo de Adão foi formado do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O seu espírito. Deus soprou o espírito dele, sobre as narinas de Adão e Eva. Eles passaram a ter vida. Eles passaram a ter vida. E Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, seu espírito, e ele tornou-se um ser vivente. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, estou com o capítulo aberto aqui, versículo 7. Sua alma, que significa? Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse. Olha só, irmãos, que coisa, né? Então, a intenção de Deus, irmãos, era que o ser humano vivesse para sempre. Era só ele não comer daquela árvore que o Senhor determinou para não comer. A intenção de Deus era que o ser humano
pelo comer da árvore da vida. Vou ler de novo. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse, mas vivesse para sempre. Vou ler aqui Gênesis 2, 16 ao 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o 3, 22 a 24, versículo 22 a 24, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, porque ele comeu do fruto proibido. Ele comeu do fruto proibido, Adão e Eva comeram do fruto proibido. Olha o que o Senhor declarou quanto a isso. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Voltando ao estudo, somente depois da morte entrar no mundo, como resultado do pecado humano, é que passou a haver a separação da pessoa em pó, que volta à terra, e no espírito que volta a Deus. Vocês entenderam? Quem entendeu essa parte aqui? Vocês entenderam isso que a gente leu agora aqui? Todos entenderam isso aqui? Vocês entenderam até aqui, irmãos? Peço que vocês respondam agora, por favor. Vocês entenderam até aqui? Somente depois da morte entrar no mundo, como resultado do pecado humano, é que passou a haver a separação da pessoa. Que é quando o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus. Entenderam? Como diz Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. (35 ao 18). Deixa eu ler aqui Gênesis 35 ao 18. Capítulo 35 ao versículo 18. Um pouquinho. Capítulo 35, versículo 18. Deixa eu ler aqui. Ao 19. E aconteceu que, saindo-se-lhe alma, porque morreu, ó, quando Adão morreu, irmãos. Adão não, perdão. Quando... Nós estamos vendo aqui outra passagem, né? Se não me engano, foi Betel. Mas Deus está... Só para relatar na palavra. Vamos lá, para nós confirmar na palavra. 35, versículo 18 ao 19. Gênesis. Assim morreu... Agora vai dizer aqui, ó. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel... Agora sim. E foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Ou seja, a alma, né? Quem morreu? Quem morre nessa hora? A alma, irmãos. Olha só que triste, né, meus irmãos? A gente um dia passou a existir, um dia a gente passou a ter alma a existir, não é? E um dia nossa alma ela morre, irmãos. Que tristeza, né? E o corpo ele se desfaz em pó. Mas até nossa alma morre. Que isso, irmãos? Porém, depois segue seu juízo. A gente sabe disso, mas vamos lá. Vamos acompanhar o estudo. Eu vou ler outra passagem aqui com vocês também. Vou ler outra passagem aqui. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Estão vendo? Vendo que forte? Olha que forte.
volta para Deus. O Espírito que Deus deu para nós, para viver para sempre, vai tornar para Ele, porque o Espírito tem que voltar para Ele. O Espírito faz parte da santidade de Deus, porque Deus é vida eterna. Então, se nós não somos mais vida eterna, então o Espírito volta para Deus. Quem está entendendo? Olha só, irmãos, que coisa, né? Que coisa, que triste, né? Vamos ler também Apocalipse 6:9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que tem a ver com essa parte do estudo também. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Está vendo? Olha, para confirmar na palavra, novamente, a palavra confirmando na própria palavra, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Continuando. Nós vamos estudar tudo isso aqui, ó. Nós vamos lá naquele primeiro estudo lá, que a gente vai ler sobre a criação. E depois nós vamos para a morte. Nós vamos voltar aqui, ó. Ó, nós vamos entrar no estudo da criação. Esse vai ser o segundo estudo, depois que nós terminar esse aqui. E aí depois nós vamos entrar para esse estudo aqui. Aqui mesmo já está ocupando quais são os estudos. E depois nosso terceiro estudo será sobre a morte. E depois sobre a ressurreição. Olha que bênção, irmão. Vocês não podem perder. Eu já estou aqui passando qual vai ser os próximos estudos para vocês. Ó, o próximo estudo, depois que a gente finalizar esse aqui. Depois de finalizar esse aqui, a gente vai fazer o estudo sobre a criação. Vamos dar continuidade a esse aqui. Vai falar só exatamente sobre a criação. Aqui é um resumo sobre todos os estudos que nós ainda vamos fazer. Olha como está sendo bênção, irmãos. E aí depois o terceiro vai ser sobre a morte. E o quarto já tem até o título, vai ser sobre a ressurreição do corpo. Nós vamos aprender tudo aqui. Para ficar alicerçado na rocha, que é Jesus. Continuando. Em outras palavras, a separação entre o corpo, por um lado, e o espírito e alma por outro, é resultado do juízo divino sobre a raça humana por causa do pecado. E esse juízo será removido mediante a ressurreição do corpo no último dia. Nós vamos aprender sobre isso também na sequência das próximas terças-feiras. A alma, o que significa alma? Nós lemos agora o espírito, agora vamos falar sobre a alma. Frequentemente traduzida por vida, pode ser definida de modo resumido como os aspectos imateriais da mente, das emoções e da vontade do ser humano, resultantes da união entre o espírito e o corpo. Olha como os três têm que estar juntos. A alma, juntamente com o espírito humano, continuará a existir após a morte. A morte física da pessoa. Irmão, só para vocês entenderem, tem gente que não entende, né? Tem dois espíritos, irmãos. Não, a nossa alma e espírito é um só, que é o fôlego que Deus nos deu. Nós existimos um dia. Mas aqui está falando, se referindo exatamente... Aqui é um texto, tá, irmãos? Que eu vou explicar para vocês, tem que explicar. Ó, a alma juntamente com o espírito humano. Por que espírito humano? Porque o espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida. Mas aqui quando fala espírito é para as pessoas poderem entender que a palavra de Deus diversas vezes fala do nosso espírito. Mas, irmãos, na verdade, nada mais é que a alma mesmo, tá? É a alma. O espírito humano, ele está interligado ao corpo físico. E o corpo vai para o pó. Só que aí que está no inferno, a pessoa ganha um corpo. Por isso que tem um espírito nesse corpo. Que é como se fosse humano. Mas é para ela sofrer no inferno. Então, isso que poucos entendem. Tá? Por isso que entra muito em contradição. Mas é uma questão mais... Entenderam? Vocês entenderam, né? Uma questão mais de quem desce lá para baixo, né? Que acaba passando por isso. Ou pessoas que vão para o descanso. Quem já conhece o seio de Abraão, né? Então a pessoa ela consegue lá ter um corpo. Esse corpo é espiritual, por isso espírito, só para vocês entenderem. É porque se fosse falar do corpo espiritual, eu prefiro dizer assim, a gente ainda não ganhou, irmãos. A gente não ganhou ainda o corpo. O corpo não ganha só depois do arrebatamento. Então, obviamente, é espírito humano. Entenderam?
Se tiver dúvida, vocês perguntam, mas vamos lá. Isso aí é só uma questão para a gente entender a alma, tá? Mas não é muito assim explícito isso agora, mas vamos lá. A alma, juntamente com o espírito humano, continuará a existir após a morte física da pessoa. A alma está tão ligada à natureza imaterial do ser humano que às vezes o termo alma é usado como sinônimo de pessoa, não é verdade? Vamos lá, vamos ler Levítico, capítulo 4, versículo 2. O que fala a respeito disso? Nós vamos finalizar, tá, irmãos? Então, fiquem aí. Levítico, capítulo 4, versículo 2 está escrito: Fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar, por ignorância, contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Tá vendo só? Aí capítulo 7, versículo 20, está escrito o seguinte: porém, se alguma pessoa comer a carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Ou seja, nós estamos entendendo aqui sobre alma. Sobre a alma. A alma, ela é dita até mesmo como uma pessoa. Então, a pessoa, aqui só para nós entender isso, que Deus, quando Ele fala, a gente fala da alma ou pessoa. Para Deus, pessoa ou alma é a mesma coisa. Para Deus. Entenderam? Por isso nós estamos lendo isso aqui. Aí em Josué 20, versículo 3, Josué capítulo 20, versículo 3, está escrito o seguinte: para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Aqui está falando de novo sobre matar alguma pessoa, ou seja, uma alma. Sobre matar uma alma. Depois nós vamos ler o Novo Testamento, a gente vai entender até sobre isso. A gente estudou sobre isso, matar uma alma. A gente vai entender que até a pessoa que fala mal do seu próximo para tentar fazer a pessoa se sentir mal, ou para tentar roubar a fé de alguém no sentido de fazer alguém se sentir muito mal, é a mesma coisa que a gente vai matando uma alma. É a mesma coisa que aqui nós estamos lendo. Nós chegamos em todas essas partes aqui. Agora nós vamos entender sobre o corpo. O corpo pode ser definido, em resumo, como o componente do ser humano que volta ao pó quando a pessoa morre. Às vezes é chamado de carne. O espírito pode ser definido, em resumo, como componente imaterial do ser humano, em que reside a nossa faculdade espiritual, inclusive a consciência. É principalmente através desses componentes que se tem comunhão com o Espírito de Deus. Olha que forte. Bom, nós vamos ler até aqui, tá? Vamos ler até aqui, ó. Para vocês entenderem, já vamos finalizar. Eu peço que vocês prestem atenção. Tá bom? Já vou finalizar por hoje. Vamos ler até aqui. Desses três componentes que se constituem a completa natureza humana, somente o espírito e a alma são indestrutíveis e sobrevivem à morte, para que então seguirem para o céu ou para o inferno. Aí, irmãos, ó. Vamos ler de novo? Desses três componentes que constituem a completa natureza humana, somente o espírito e a alma são indestrutíveis e sobrevivem à morte, para então seguirem para o céu. Apocalipse 6, 9. Vamos ler? Apocalipse 6, 9. Vamos ver o que está dizendo a respeito disso que nós estamos lendo? Está dizendo assim, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí o capítulo 20,
Capítulo 20, versículo 4, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Está escrito: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que lindo, né, irmãos? Que alegria será, né? Que alegria será quando esse dia chegar, não é mesmo? Para isso nós devemos o quê? Obedecer a palavra, devemos trazer a palavra. Vamos lá, continuando o estudo. Ou para o inferno, né? Ou vai para o céu, que é a palavra que a gente leu, ou para o inferno. Aí nós vamos ler agora sobre o inferno. Quem vai, misericórdia, né? Ou quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Qual é a diferença? Salmos 16:10. Olha o que está falando a respeito dessa parte do estudo. Em Salmos 16:10 está escrito: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha só, quantas pessoas que estão vivas já estão no inferno por causa das suas más obras, né? Olha o que Davi está dizendo aí, o salmista. Cada pecado, a alma dele já estava no inferno, porque ele já sentia a alma dele lá. Olha aí, irmãos, o preço do pecado. E Mateus 16:26, vamos ler também? Vamos lá? Vamos ler? Mateus 16:26. Está escrito: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha aí, irmãos. Mais uma vez falando sobre a alma, o destino da alma, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha aí. Quanto ao corpo, a Bíblia ensina repetidamente que enquanto o crente aqui viver, deve cuidar bem do seu corpo, através da sua conservação, isento de imoralidade e de iniquidade. Romanos 6:6, vamos ler? Romano, capítulo 6, versículo 6, do versículo 12 ao versículo 13, vamos ler? A respeito disso, a respeito de guardar o corpo. Está escrito: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento, Deixa eu ler de novo, vou ler aqui para vocês de novo, perdão, meus irmãos, vou ler de novo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha que forte, irmãos. Olha que forte. Vou ler de novo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Continuando, agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20. Vamos lá.
Vou ler. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos lá também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha só, irmãos, a vontade de Deus é que nós venhamos nos santificar, que nós venhamos nos abster da fornicação, que significa deixar para sempre a fornicação, e que cada um de nós venhamos saber possuir o nosso vaso em santificação e honra. O que significa isso? Que nós venhamos saber usar esse cérebro como uma maneira de viver para Deus. Olha, está dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Ou seja, possuir é o quê? Você já tem esse vaso, que é o corpo. Você tem que possuir ele em santificação e honra. Se você não estiver da maneira que Deus se agrada, você não der honra a Deus através de quem você é para Ele, certamente você não está fazendo a vontade de Deus. É isso que está dizendo nesse capítulo e versículo de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 3 ao 4. Continuando. E da sua dedicação ao serviço de Deus. Ainda temos que nos dedicar ao serviço de Deus, estão vendo? Vamos lá, vamos ver o que está dizendo sobre isso na palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 19. Está escrito assim. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Irmãos, olha o que a gente estava comentando agora mais cedo. Se antes nós tínhamos o nosso corpo aqui sendo usado conforme a gente não sabia como estávamos usando ele, nós não sabíamos que estávamos usando nossos corpos para fazer aquilo que não agradava a Deus. Alguns de nós até sabia, mas não conseguíamos nos achegarmos até Deus para pedir perdão. Por isso nós estamos aqui, para que antes que a gente venha participar do batismo, a gente entenda que agora nós temos que apresentar nossos corpos como sacrifício santo para Deus. Ou seja, o que significa isso? Um sacrifício puro. O que significa isso? Nós fazer com que a gente venha nos esforçar em apresentar nossos corpos como pessoas obedientes à palavra. Porque pela fraqueza da nossa carne, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 19, que assim como nós apresentamos nossos membros para servir a imundícia antes de conhecer Jesus, antes de estar aqui nesse ensino, antes de querer aceitar Jesus, antes de querer ter uma vida em comunhão com Deus, antes, olha o que está escrito no versículo 19, nós estamos lendo, nós tínhamos os nossos corpos para servir a imundícia e a maldade para a maldade. Assim agora nós temos que apresentar os nossos corpos
como membros para servirem à justiça de Deus para a santificação. É um dever, irmãos. Por isso nós estamos vendo aqui no estudo, que é um dever, é uma dedicação ao serviço de Deus. E uma dedicação ao serviço de Deus é nos apresentar os nossos corpos como instrumento de servir a Deus na justiça e na santificação. Agora, irmãos, nós estamos lendo aqui que isso é uma dedicação ao serviço de Deus. O corpo dos salvos será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Isto para os que estão em Cristo Jesus. Novamente, o corpo dos salvos, aqueles que foram salvos porque se batizaram no nome de Jesus, aqueles que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o corpo deles, irmãos, os nossos corpos dos que creem em Jesus será transformado no dia da ressurreição. Quando Jesus nos ressuscitar, ou seja, quando depois da morte, aqueles nossos antepassados que também morreram com a fé em Jesus, morreram crendo, morreram, mas mantendo viva a fé em Jesus, quando o Senhor Jesus voltar e nos arrebatar e ressuscitar primeiro os mortos, a Bíblia de Deus nos afirma que será transformado no dia da ressurreição, os corpos serão transformados no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Isto, claro, para os que estão em Cristo Jesus, que vão ser salvos somente quem está em Cristo Jesus. Quando Deus criou o ser humano, Ele lhe confiou várias responsabilidades. Que responsabilidades são essas que Deus, quando criou o ser humano, Ele confiou, hein? Nós vamos entrar nesse detalhe na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira nós vamos entrar nesse detalhe. Quando Deus criou o ser humano, Ele confiou várias responsabilidades. Quais responsabilidades Deus confiou em nós quando Ele nos criou? Terça-feira que vem nós estaremos aqui. Nós vamos falar sobre isso. Caso vocês queiram que nessa semana ainda eu dê continuidade, é só vocês criar uma enquete aqui e a gente já pode ver certinho nessa semana. Bom, se vocês quiserem, hoje é terça-feira, a gente pode voltar aqui na quinta-feira à noite, às 9 horas. A gente pode voltar aqui de novo, quinta-feira às 9 horas, ou sexta-feira. Pode ser quinta-feira? Quinta-feira às 9 horas, novamente aqui. Vamos dar continuidade nesse estudo. Convido você a estar aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você. Creio que ajudou aqui, porque eu estou sentindo virtude aqui, pela graça de Deus. Eu estou sentindo muita virtude, eu sinto que todos vocês estão aqui, tendo alimento agora no seu coração, você está sendo alimentado espiritualmente. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse estudo de hoje, por essa aulinha. Pode aí já guardar os seus materiais, você que preparou seu caderno, sua caneta, lápis, borracha, enfim. Agora você pode se posicionar aí para Jesus. Nós vamos orar, falar com Jesus, agradecer ao Senhor Jesus por essa aprendizagem, pelo Espírito Santo. Agradecer ao Espírito Santo também. Agradecer a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por cada irmão, cada irmã ter estado aqui, Senhor. Quero agradecer a Ti, ó Senhor Jesus, por eles, ó Senhor Jesus, terem estado aqui, Senhor, nesse ensino. Ó Senhor, Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus justo. Ó Pai, o Senhor que criou a cada um de nós, o Senhor que criou o céu, criou a terra, o Senhor que criou a nossa alma. Ó Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por ter permitido nós estarmos aqui. Obrigado, Pai, pelo ensino, por esse estudo. Eu peço que esse ensino por completo seja nos corações dos irmãos. Que ninguém aqui, Senhor Jesus, se esqueça, que ninguém aqui, Senhor Jesus, ó Pai amado, Pai querido, venha esquecer, Pai. Mas que todos eles, ó Pai, venham estar com esses ensinos gravados, carimbados no coração. Espírito Santo, eu peço a Tua ajuda sobre todos eles, sobre mim, para que todos nós venhamos guardar esse ensino, esse estudo. Para que assim também, na quinta-feira agora, nós possamos estar aqui, Senhor, novamente, aprendendo juntos, ó Pai, mais e mais, Pai, da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, eu peço, abençoa eles, que nenhum se perca. Pai, todos eles, ó Senhor Jesus, que estão a Ti, que nenhum deles venham ser lançado fora e que nenhum se perca, ó Pai. Peço a Deus que o Senhor tenha as misericórdias de cada um dos irmãos, que o Senhor os livre de todo mal e os guarda, Pai,
pela Tua palavra, Senhor. Diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo, eu agradeço, Pai, por esse estudo, até aqui, Senhor, nos permitir, e apresento, Pai, cada alma em Tuas mãos. Oremos a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra e também no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, perdoa nossas ofensas. Assim também nós perdoamos aos nossos ofensores e devedores. Mas não nos deixes cair em tentação, ó Pai. Livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Todos bem? Aleluia, Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus nos conceda uma boa noite, bom descanso. Em breve estaremos juntos. Em breve estaremos juntos na Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Deus de paz, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoe. Amém. Nossas lutas, compreende a dor, sabe o que precisamos como ninguém, lê nosso coração e transforma o medo em canção de louvor. Obrigado, com tua poderosa mão, por tua palavra, luz para os nossos caminhos, por ouvires oração, e em resposta nos dares carinho e perdão, te agradeço. Chance de usarmos
a favor.